Não, eu acho que é ele, não é ele. Ô, gente, deixa eu falar uma coisa para você. A coisa mais maravilhosa de um culto, de um encontro com Jesus, é mandar alguém de volta que os outros não conseguem conhecer mais direito. Quando tu chega em casa que tua mulher fala, tá vindo de onde, irmão? Tu não é assim, não tô te conhecendo. Mão na cabeça, encosta na parede, o que você fez? É o maior barato quando você chega no trabalho, quando você chega na faculdade, quando você encontra com o seu namorado depois de sair com um culto desse. E ele vem com aquelas mãos que parece polvo. E você diz, querido, vim de um culto. Isso aí, da extrema xiita. Ou põe essa mão no bolso, ou fica sem ela. Sim. Eu acho maior barato quando alguém fala assim, né, a respeito de alguém. Rapaz, fulano mudou, rapaz. Aquela menina lá, diferente. Todo mundo pegava. Agora ninguém mais pega. Aquele camarada lá bebia todo, irmão. Hoje não paga nem para ninguém. Para mim isso é extraordinário, sabe? Porque quando Jesus encontra com a gente, não tem esse negócio de voltar do mesmo jeito. Aconteceu alguma coisa, o cara veio voltando, imagine ele voltando, tranquilão. E aí, irmão, beleza? Quem é você? Não te conheço. Era cego. Quando os vizinhos viram, sabe o que os vizinhos falaram? É ele, não é. Ele falou, rapaz, sou eu! Sou eu! Eu mesmo, eu. O ex. Alguém falou, irmão, como é que tu está vendo? Ele falou, aí é que é maneiro, então eu vou falar. Estava eu lá, chegou um camarada chamado Jesus, já ouviu falar, conhece? Pois é, o Jesus, os caras falando, quem pecou? Ele, ficou aquela palhaçada. Ele falou, nem ele, nem os pais dele, eu sou a luz do mundo, cuspiu, tudo bem que cuspiu, sujou eu, mandou lavar, estou vendo, irmão. Alguém falou, sério? Esse negócio está muito certo, não. Ou se tem uma coisa que incomoda os outros, é o milagre que Deus vai fazer na sua vida. Quando começa a acontecer uns troços extraordinários, sempre tem um miserável que quer saber por quê, investigar o seu milagre, para ver se tu merece, para ver se dá para reverter. Tem gente que queria, você era endemoniado? Não pode, o demônio saiu? Volta. Você, tem gente. Começaram a perguntar como é. Ele falou, rapaz, vou falar com você, o cara lá, o Jesus, ele botou água, mandou lavar lá no tanque de Siloé. Primeiro ele fez um lodo, olha que coisa extraordinária. Primeiro ele fez um lodo, sujou meus olhos, e eu saí da presença dele, cego. Cheguei no tanque de Siloé, cego. Quando me lavei no tanque de Siloé, meus olhos se abriram. Olha só. Isso dá margem para entender que Jesus não fez nada por ele, que poderia ser uma combinação. Por que não querer comparar o tanque de Siloé com Betesda? Olha só. Mas você pensa que vai ficar assim? Vai nada. A lição é muito maior do que curar um cego. É tentar tirar a cegueira dos olhos daqueles que pensam que vê. Jesus foi na casa desse cara. E sabe por que foi? Você sabe quem ajudou? Olha que coisa louca. Sabe quem ajudou Zaqueu ter um encontro com Jesus? Quem foi? Uma árvore, gente. Parme você. Uma árvore. Porque às vezes quem te ajudou a ouvir a palavra foi um rádio, uma televisão, um celular. É só mudar, adaptar. O Zaqueu não podia ver Jesus, mas ele estava interessadíssimo. Porque ele provavelmente queria saber quem é aquele homem que não era rico, mas era famosérrimo. E o Zaqueu sobe numa árvore e fica olhando. Sim ou não? Sim ou não?
Então, presta atenção, assim como a lepra, certo? Foi para Naamã, através da garotinha, um instrumento de transformação, os espias foram para Raabe, e agora a árvore vai ser para Zaqueu, porque a forma que Deus vai te alcançar, ela pode ser totalmente oposta, estranha para muita gente. Esses dias eu estava fazendo um evento num teatro, num shopping em São Paulo. E o camarada tinha ido levar a esposa para fazer uma consulta, me parece, lá. Enquanto a esposa estava na consulta, né, no prédio do shopping, ele resolveu dar uma volta no shopping. Passou em frente ao teatro. Tinha uma fila grande para entrar. Ele foi lá e perguntou que filha era aquela, o que estava acontecendo. Alguém falou, vai ter um culto. E o cara que estava na fila falou assim, ó, e é de graça, é culto. Ele falou, então não estou com tempo livre mesmo, não tem nada para fazer. Se eu sou Deus, eu falo, então não entra. Assim não serve. Poxa, tinha que ser com propósito. Não, Deus falou, deixa ele. Ele entrou, sentou, o louvor cantou, eu preguei, no final ele levantou a mão e entrou só porque estava sem tempo. E Jesus deu logo uma mãozada nele. E o diabo ficou chupando o dedo. Então, cuidado com os modelos. Você está aqui, Deus está aqui, amém? E Ele quer falar com você. Como? Do jeito que Ele quiser. Às vezes não vai falar no culto todo. Na hora que você for embora, alguém te dá um abraço e Deus fala, olha eu aí te abraçando. E eu preguei aqui, o louvor cantou, todo mundo fez isso. E você nem escutou nada. Aí lá fora, num bracinho, você fala, nossa, eu já amei esse culto. Aí eu te pergunto, o que você mais gostou, a palavra? Eu falo, não, um abraço. De quem? Eu falo, não sei nem de quem é. De um desconhecido. Porque ele fala com você do jeito que ele... Aqui, ele usa uma árvore para dar condições ao pequenino Zaqueu de enxergar Jesus. E Jesus diz para ele, hoje me convém ir para a sua... Olha Jesus indo para casa. Olha que maravilha. Sempre casa. A casa da Raabe, a casa do... né? Na casa do Naamã e agora na casa do... Isso aí, já vai ser na sua casa, quer ver? Preste atenção, porque um texto, ele vai completando o outro. Eu li, porque eu separei aqui, ó, 10 frases ditas por Jesus. A primeira é o reconhecimento de autoridade de Deus e de seus pais, em Lucas 2. A segunda é o reconhecimento da autoridade de João Batista sobre ele, Mateus 3:15. Depois é ele falando da sua missão em Marcos 1:15, onde ele fala de arrependimento e fé. A quarta está em João 1:38, onde ele pergunta, o que vocês estão buscando? Vocês vieram à igreja para quê? O que vocês querem comigo? O que vocês estão querendo comigo? É isso que ele está perguntando. No Evangelho de João, a história começa assim: o que você está buscando em mim? Eu acho que vale uma reflexão. Mas quando ele sai de João 3,15, Jesus diz 3 frases. Como eu disse 10, eu já li 4, vou ler mais 3 agora. Bota para mim Mateus, vou ler todas elas em Mateus para ficar fácil. Mateus 4:4. Mateus. Ele, porém, respondendo, disse o quê? Ele disse o quê? Ele disse o quê? Verso 7. Disse-lhe Jesus também, está? Ok. Verso de número 10. Põe o 10, por favor. Então, disse-lhe, preste atenção, na minha Bíblia, e na sua se você tiver, aqui ó, então
disse-lhe Jesus, está escrito de preto, ok? Ele começa a falar agora, vai-te, Satanás, porque está, preste atenção no que eu vou lhe dizer agora. As primeiras frases ditas por Jesus refere-se a reconhecimento de autoridade. A segunda frase de Jesus, que eu citei para você, fala de sua missão e do que é necessário. Mas agora Jesus vai falar algo muito importante. 3 vezes ele diz, está escrito, está escrito, está escrito. Primeiro ele me mostra autoridade, mas agora ele me mostra conhecimento. As 3 frases ditas por Jesus agora são para combater uma coisa, sabe o que? A Bíblia. As 3 frases que Jesus está usando da Bíblia é para combater a própria Bíblia. Ué, pastor, você ficou louco? Não. Jesus está me mostrando agora que se eu quero ser bem sucedido, eu tenho que conhecer tanto a verdade, que se alguém me contar essa verdade de uma forma equivocada, eu sou capaz de identificá-la. Sabe qual é o problema nosso? Ou da grande maioria, nós conhecemos o evangelho que os outros leram. Alguém leu, veio aqui, falou, e você nem sequer conferiu. Preste atenção, 3 versículos agora. Jesus está sendo tentado por Satanás. É uma guerra de conhecimento. Os 2 conhecem muito a Bíblia, sim ou não? A diferença é que um conhece e o outro é. E aí eu pergunto a você, está lá Jesus e Satanás no deserto, sim ou não? Sim ou não? Isso. Satanás é um ser humano ou ele é um espírito? Ser humano ou espírito? Jesus é um ser humano ou um espírito? Jesus é um ser Então Jesus é um humano conversando com um ser espiritual, se é que eu posso chamar celestial, tá certo? Sim ou não? Qual é a diferença entre os 2? É que Jesus não pode acessar o mundo espiritual para responder. Se Jesus disse está escrito, é porque ele leu. Se Jesus disse está escrito, foi porque ele estudou. É importante nós entendermos isso. O que ele está fazendo é, Satanás diz, você tem fome? Diga a essas pedras que se tornem em pães. E sabe o que Satanás disse? Está escrito. E Jesus disse, mas também está escrito, nem só de pão viverá o homem. Se tu conhece a Bíblia, Satanás, eu também conheço, maluco. Vai ficar ruim a guerra. O diabo falou, beleza, tá certo. Certo? Então vamos aqui. Por que você não se joga do pináculo do templo? Porque está escrito lá na Bíblia que o Senhor Deus dará ordem aos seus anjos a céu. Está escrito, disse o Satanás. Sabe o que Jesus disse? Mas também está escrito, Satanás. Não tentarás o Senhor teu Deus. O Satanás falou, caraca, maluco. Pô, tá ruim de dar uma volta nesse cara. Já usei 2 textos. Pô, vamos fazer o seguinte, cara. Ó, ao invés de você sofrer, morrer, cuspir no você, vamos escolher um bandido ao invés de você. Ó, se tu, olha só que beleza, se tu se prostrar e me adorar, eu te dou tudo isso. Jesus falou, ô Satanás. Bom, Satanás, você pode ir embora, porque está escrito, somente ao Senhor teu Deus servirás, somente a Ele adorar. Ó, presta atenção, o diabo
falou quantos versículos bíblicos? Quantos versículos bíblicos? Jesus falou? Isso aí. Poderia dizer que ele é flamenguista? Brincadeira, não cabe nem na hora, tá certo? Tirei a espiritualidade do culto. Mas escute só. Pare e pense. Quantos versículos são suficientes para persuadir você? Para dizer para você e convencer você que qualquer tipo de amor é válido. Quantos? Quantos versículos são suficientes para você, para dizer que você pode xaropar e manguaçar, que depois recebe asa? Só se for de Ícaro, para se lascar. Quantos? Jesus utiliza agora 3 textos falando de seu conhecimento, porque ele estudou, entendeu? Se Jesus usou o poder dele para entender as Escrituras, se ele usou um texto que não estudou, deixa eu explicar uma coisa para você, não é justo. Não é. É importante nós entendermos isso aqui. 2 coisas eu já te mostrei até agora. Primeira foi reconhecimento de autoria. Segundo, conhecimento da palavra. Você sabe o que é de Bíblia? Nossa, pastor, vou falar mesmo. Não lê nada. Hoje já viu 50 mensagens no WhatsApp. Já consultou o Instagram. Eu falo porque eu também consultei. Não sou diferente de você não. Só que eu também li. Esse dia uma pessoa falou comigo assim: pastor, olha só, se você tomar um copo de guaraná, você tem que tomar 5 de água para desfazer o guaraná. Eu gostei. Falei, se eu ler uma mensagem na internet, leio 3 versículos e tiro o efeito. Para cada mensagem lida no WhatsApp, você lê 3 versículos, até reduzir, ó. Era para fazer 5 copos, mas o evangelho é tão bom que dá para reduzir para 3. Então você faz o seguinte: carrega a Bíblia contigo e o celular, ou o celular na Bíblia, tá certo? Ou a mensagem: conhecereis a verdade vos. Mais 3 versículos e eu termino. João 10, 18. João 10, verso 18. Ninguém me tira de mim, mas eu de mim mesmo a dou. Tenho poder para a dar e poder para tornar a tomá-la. Esse mandamento recebi do meu. Presta atenção, porque o terceiro assunto de Jesus é controle. O primeiro é autoridade, o segundo é conhecimento e o terceiro é controle. O primeiro é autoridade, o segundo é conhecimento, o terceiro é controle. Jesus está mostrando que com reconhecimento de autoridade, conhecimento e controle, eu vou vencer. Ele diz, eu venci. Venci por reconhecer a autoridade de Deus, da minha família ou dos meus responsáveis e das autoridades que estavam sobre mim. Eu venci por quê? Porque conheci a verdade, porque conheci a Bíblia para combater. E agora ele me mostra o que ele está dizendo. Ele está pronto para morrer. E ele está dizendo: palhaçada é essa, ô discípulo? Conversa é essa, rapaz? Ninguém tira a minha vida, sou eu que dou. Eu estou no controle desse negócio tudo aqui, rapaz. Para com essa palhaçada. Porque eu imagino os discípulos tudo de... Calma, gente. Estou entregando e já eu tomo de volta. E aí eu vou voltar aqui num corpo ressurreto, ninguém me mata mais. Controle. João 19:11.
Põe aí, 19:11, irmão. Isso. Respondeu Jesus. O que ele está dizendo? Presta atenção, porque isso aqui arrebenta na nossa cabeça. Perdoe a adaptação que eu vou fazer agora, mas eu tenho que fazer. Tá bom? Deixa que eu leio para não ofender ninguém. Lula, nenhum poder terias contra mim se de cima não tivesse dado. Bolsonaro, nenhum poder teria contra mim se de cima não te fosse dado. Papai e mamãe, nenhum poder teria contra mim. Deixa eu falar uma coisa para você. Jesus está dizendo o seguinte para Pôncio Pilatos. Pilatinho, sabe o que Pilato falou para Jesus? Encheu o peitinho. E falou: ô Nazareno, estão querendo lascar você. E aqui nessa jossa quem manda sou eu. Fala comigo agora, ô Nazareno, porque eu livro você da morte. Eu sou Pôncio Pilatos. Jesus falou: Pilatinho, sabe de nada, vai lavar a mão, miserável. Ô Pôncio, nenhum poder tu teria, cara. Tu só está onde está porque meu pai deixou. Sabe o que Jesus está dizendo? Ô camarada, quem está no controle de tudo aqui sou eu. Sabe o que ele disse? É-me dado todo o poder no céu e... Eu acabo com isso tudo agora, rapaz. Oh, as pinques cérebro, meu Deus do céu, querendo dominar o mundo? Jesus está dizendo: eu faço o que eu quiser. Ninguém. Agora, deixa eu te dar uma notícia agora ruim também, que hoje eu vim para dar uma notícia ruim. Você sabe por que tem gente ruim no poder? E Deus permite que elas estejam lá? Porque alguém tem que estar. Alguém tem que estar no poder, sim ou não? Você quer? Então não reclama de quem está. Entendeu? Tem lugar que não era para o outro estar lá, era para tu. Mas tu não quer estudar, tu não quer trabalhar, tu não quer se dispor, tu não quer fazer nada. Aí fica reclamando do outro que está lá. Alguém vai ter que ocupar o lugar, querido. Entendeu? Acabou. Eu já tive aqui gente, certo, que entrou aqui e falou: pastor, feliz ao nosso partido, eu vou financiar uma campanha para o senhor, a senador, aqui dentro desse estabelecimento. Eu olhei para ele e falei: querido, você acha que eu sou pastor, eu sou sacerdote, eu sou político? Ele me olhou assim meio sem graça, falou: eu acho que o senhor é sacerdote. Falei: então vamos tomar um café. Então eu posso reclamar do senador? O Rio de Janeiro está lá representado por Romário. Porque nós estamos precisando de uns gols no Senado. Mas por que você acha que ele ganhou para senador? Porque jogou nos 3 grandes do Rio e construiu um nome, sim ou não? Então, eu não reclamo, só oro: Senhor, essa dele bateu na trave. Não é verdade? Eu oro, porque você está rindo, mas o assunto é sério. O que Jesus está mostrando aqui é o seguinte: eu estou no controle. Ele disse a Pôncio Pilatos: ninguém, certo, ou nenhum poder terias contra mim se de cima te não fosse isso aí. E aí? Seu pai não teria poder nenhum. Você teria nascido no outro canto. Aliás, você nem teria nascido se você não gosta do seu pai e da sua mãe. Botaram você numa chocadeira assim e você nascia naturalmente, do nada. Ninguém. Mas você só vai conseguir entender isso quando você reconhecer a sua identidade de fato. O último texto que eu vou usar aqui é o último texto dito por Jesus, certo?
no Evangelho de Marcos, capítulo 16, verso 16. Ele já está indo embora, certo? Preste atenção no que ele diz. Quem crer e for, será, mas quem não, será. Verso 17. Estes sinais seguirão aos que, em meu nome, falarão novas. Vamos lá, bota o 18. Pegarão nas serpentes, certo? E se alguma coisa, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes farás dano. E imporão as mãos sobre os enfermos e os... Verso seguinte. Ora, o Senhor, depois de ter falado, foi recebido ao céu, assentou-se e está esperando para encontrar comigo e com você. 3 coisas eu quero que você guarde na sua mente. A primeira delas, aqui, reconheça a autoridade. A segunda, tenha conhecimento da palavra. A terceira, assuma o controle. Pare de deixar as coisas que estão ao seu redor te controlar. Quando você tiver reconhecimento de autoridade, conhecimento e controle, você vai descobrir que a sua vida vai ser um sucesso, como a de Jesus também foi.